E, tendo suplicado este Espírito Santo, vamos então acolher esta semente que é a palavra de Deus. E já começamos assim, não é? Tudo realmente é o Espírito Santo que vai formando cada momento do nosso encontro, esse grande grupo de oração. E a irmã Maria Jana cantava: "Ó Espírito Santo, inspirai-me o que eu devo pensar. Inspirai-me o que eu devo pensar." No testemunho, esta querida, esta guerreira que nos envia, ela diz: estava afundada numa depressão, com uma dor tão profunda, com maus pensamentos. E com certeza a bebida era exatamente para tentar se anestesiar daquela dor, daquela falta de sentido. E hoje, rezando e preparando esse momento aqui com vocês, eu percebi São Paulo, um apóstolo, inclusive próximo dia 25, vamos celebrar a conversão de São Paulo. Um homem que conheceu o combate espiritual de maneira muito forte, não é? Nós lemos as cartas de São Paulo, é impressionante como ele escreve sobre essa realidade do combate espiritual. Veja, para estar aqui, por exemplo, você está aqui conosco no Sorrindo para a Vida, você poderia estar fazendo talvez tantas outras coisas, mas você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão de estar aqui conosco no Sorrindo para a Vida. A Paula, a Val tomaram decisões na vida delas que conduziram elas até este momento, até esta realidade que hoje elas vivem. E assim cada um de nós estamos o tempo todo decidindo. Agora, como decidir bem, Paulo? Como tomar a decisão certa? Porque nós precisamos decidir tudo, até a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou me recolher, o que eu vou comer hoje, se eu vou fazer uma alimentação mais saudável ou não. Eu tenho que estar o tempo todo tomando uma boa decisão, resistindo às tentações. E a palavra de Deus vai dizer então que para tomarmos uma boa decisão, Romanos 12:2, para que possamos distinguir aquilo que é da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus hoje, para o hoje da sua vida, o seu dia? Aquilo que é bom, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é perfeito. São Paulo vai dizer, Romanos 12:2, é preciso a renovação da mente. Nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente, ou seja, do nosso pensar. Abra a sua Bíblia e veja o que São Paulo está dizendo. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Por quê? Para que você possa distinguir o que é da vontade de Deus. Aquilo que é bom, aquilo que lhe agrada, aquilo que é perfeito. E olha a grande notícia. A vontade de Deus, meus queridos, é a nossa felicidade. A nossa felicidade, segundo Deus, segundo esta palavra, que a gente tem que ter cuidado nos conceitos. Quando o mundo abre a sua boca e diz, seja feliz do jeito que você quiser, nós sabemos que a receita da felicidade não é essa. Eu não sou feliz seguindo os meus impulsos, os meus instintos. Como é que eu posso dizer que essa guerreira era feliz? Afundada numa depressão, escrava da bebida. O que ela queria naquele momento era beber. E ela então bebia sem parar. E ela relata, estava numa vida desgraçada. Então a felicidade nós não tocamos quando eu faço o que eu quero, mas quando eu consigo distinguir aquilo que é da vontade de Deus. Porque aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida me realiza, me conduz à bem-aventurança, me conduz à eternidade. Eu estou falando aqui com pais e mães de família, estou falando aqui com jovens, idosos, tantos que precisam. É urgente isso aqui, a renovação da mente, para que possamos distinguir o que é bom. São Paulo, ele entendeu que o combate espiritual começa aonde? Ele começa aqui, ele começa na mente. Porque quando Satanás, então, ele dominou a sua mente, você não consegue enxergar as situações com clareza. Você olha para aquela situação que você, uma situação difícil, aquela enfermidade, por exemplo. E quando a sua mente está obscurecida, você está confuso, Satanás consegue te levar a quê? A um desespero? Consegue te levar à desconfiança de Deus? Mas quando a sua mente está sob o raio de ação do Espírito Santo, você olha para aquela enfermidade e pode lembrar-se imediatamente daquilo que Jesus falou sobre a enfermidade de Lázaro. Essa doença, filho, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então veja, nós temos a mesma situação. Eu estou aqui diante de uma enfermidade, eu estou falando aqui agora com pessoas que estão enfrentando um câncer.
que estão enfrentando aí a realidade difícil de uma doença autoimune, de uma doença degenerativa. Ainda há pouco recebia o pedido de oração de uma querida amiga, está indo com o esposo fazer os exames, uma esclerose, uma doença, sofrendo muitas dores. É a mesma situação, mas como eu olho para essa situação depende como a minha mente, ela está sob o raio de ação do Espírito Santo, ou Satanás já dominou a minha mente. São Paulo, entendendo isso, Efésios 6, ele vai dizer, é preciso usar o capacete da salvação. E aqui Paulo, por isso a necessidade de conhecermos a história da salvação. Quando eu conheço a maneira de agir, quando eu conheço esse Deus, quando eu conheço então a maneira como Deus age, que Ele não perde batalha, e que Romanos 8:28, tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, eu entro em cada uma daquelas situações. Eu falava essa semana no Rosário, pense como um vencedor, lute como um guerreiro e confie como um filho. Pense como vencedor. Diante daquele esposo que tomou a decisão terrível de sair de casa, você vai olhar para aquilo e vai pensar como vitoriosa. Pense como vencedor. Lute como um guerreiro. E confie e espere como um filho. Então entenda, São Paulo, ele percebeu, ele disse, é preciso usar o capacete da salvação. Efésios 6, a armadura. Porque a batalha se dá na mente. Veja o quanto o mundo e o maligno hoje investem para quê? Para deixar a sua mente obscurecida. Seja através de mecanismos de distração. Quantas pessoas estão fazendo um mau uso das redes sociais? Nós usamos redes sociais. Mas eu falo daquele uso irresponsável, inconsequente, o mau uso de uma rede social. E há muita gente usando de maneira errada. Então, para quê? Para manter você distraído daquilo que realmente importa. Quantas pessoas hoje estão com vício em telas, passa o dia todo e chega no final do dia até aquela sensação, o que é que eu fiz hoje? Eu não fiz nada, porque passou o dia de maneira ali infrutífera, diferente do que você está fazendo aqui agora. Você está rezando, é um grande grupo de oração, nós estamos partilhando a palavra de Deus, o que vai fazer com que, terminado esse momento, você possa ali, nas suas atividades, dar o seu melhor. Eu falo muito, a prova de que a oração é autêntica, de que a adoração ela é verdadeira, é que o resultado dela, nós temos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores profissionais. Porque se a minha experiência é verdadeira e autêntica, eu vou querer sempre fazer o meu melhor e dar o meu melhor por amor a Deus, por amor aos meus. Então, o espírito de distração, para manter a sua mente, então, refém. Um outro mecanismo, a guerreira citava aqui o álcool. Nós poderíamos citar tantas outras drogas. Nós temos as drogas ilícitas, mas nós temos também, e eu tenho insistido nisso, as drogas medicamentosas usadas de maneira inconsequente e irresponsável. Porque a dor é grande. E eu quero então me anestesiar daquele sofrimento. E eu vou começar a consumir drogas, é uma febre entre os jovens. É muito triste. Jovens desenvolvendo, crianças desenvolvendo já quadros de ansiedade, de depressão. E apresentam essas medicações todo orgulhosos, chamando essas medicações de pílulas da felicidade. Se anestesiando da realidade, isso tudo para dizer o que Satanás sabe, que quando ele anestesia a sua mente, você está fora da batalha. Porque para poder distinguir o que é da vontade de Deus, nós precisamos estar com esta sanidade, esta saúde espiritual mental. Eu preciso, gente, enxergar com clareza. Paulo, no passado nós fizemos o jejum de Daniel. É um jejum que tem um embasamento bíblico. E eu convido, inclusive, você e todos os demais a fazerem a experiência. É impressionante. Como, e Jesus, quem vai falar isso, Jesus, quando ele vai para o deserto, ele é tentado, ele está em jejum e oração. E ele resiste a Satanás com a força da palavra, através da arma do jejum, e ele está tomado pelo Espírito Santo. Como é que nós vencemos as tentações e como é que nós enxergamos com clareza? Eu fiz o jejum de Daniel, aquilo é impressionante. A sua mente, ela vai assim, ela vai se abrindo, a agudeza espiritual, a capacidade de enxergar para muito além dos acontecimentos é algo impressionante. Por quê? Porque você sai dessa pura realidade material e o seu coração e o seu olhar, ele é guinchado, ele é levado ao céu.
não é o alimento corporal, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso tudo nós estamos aqui dizendo a primeira coisa, o quanto é importante estar com a mente iluminada pelo Espírito Santo para que nós possamos distinguir o que é da vontade de Deus. São Paulo ainda, você pode abrir então segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Eu amo essa passagem, ela inclusive está lá no meu status do WhatsApp. 2 Coríntios 10, 5. Veja o que São Paulo vai dizer. Eu estou aqui com a tradução estou usando a Bíblia do Instituto Hesed, a tradução é da CNBB, acho que é a mesma tradução da sua também. São Paulo vai dizer assim, eu vou voltar um pouquinho aqui, ele vai dizer, as armas que usamos no combate não são carnais, são armas espirituais, versículo 4 e seguintes, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e atenção, e destruir todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus e capazes de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. João 10,10 vai dizer assim, Jesus vai dizer que o ladrão ele vem para fazer 3 coisas. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Roubar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, roubar esse relacionamento. Ele vem para matar através do pecado mortal, matar essa vida na graça em nós. Ele vem para destruir a sua amizade com Deus. É esse o intento de Satanás. Porque, meus irmãos, nós falamos muito sobre, por exemplo, vamos fazer uma semana de oração para a proteção da inveja. E aí vem uma multidão, porque quem não sofre com inveja hoje? Quantas pessoas querem apagar o brilho que você tem? Quantas pessoas insatisfeitas, ainda mais um tempo de tanta comparação, a rede social deixou isso ainda muito mais latente, a comparação. Então as pessoas muitas vezes esqueceram de celebrar os feitos de Deus na sua vida, para murmurar por aquilo que não realizou, não conquistou, olhando para a vida do outro. A inveja. Só que nós esquecemos de uma coisa. Essa inveja, ela está constantemente. Por quê? Porque aquele que é o invejoso, aquele que é o invejoso é o próprio Satanás. E ele tem inveja de quê? Maria Raquel, ele tem inveja de quê? Olha a minha casa aqui, não é a casa dos sonhos, é uma casa pequena. Eu não tenho nenhum carro novo na garagem. Minha família não está com essa condição toda, nós estamos passando dificuldades. De que ele vai ter inveja de mim? Meus queridos, Satanás tem inveja porque você é filho de Deus. Se tem algo que Satanás quer roubar, não é o Fusquinha ou a Mercedes que está na garagem. Não é a casa que é uma mansão ou uma casa pequenina. Não, o que Satanás quer roubar, matar e destruir não está nesse plano material. O que ele quer é a sua alma. O que ele quer, o que ele tem inveja é da sua condição de filho e filha de Deus. E por isso ele investe, como investia contra essa guerreira que testemunhava com pensamentos terríveis. Sabe quando você acorda assim e diz, meu Deus, pensamento de fracasso, nada que eu faço dá certo. Eu acho que eu vou desistir. Nada que eu faço dá certo. Eu estou enfraquecendo, eu não estou conseguindo, eu não aguento mais. Se você conhece a palavra de Deus, você vai nesse mesmo momento se abrir ao Espírito Santo e Ele vai trazer para você aquilo que é a realidade, porque isso aí é uma ilusão, isso aí é mentira. O Senhor traz e diz assim, você pode tudo naquele que te fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. São Paulo é aquele que experimentou a sua fraqueza, mas o Senhor vai dizer para ele, Paulo, basta-te a minha graça. A ponto de São Paulo dizer, então, na fraqueza eu encontro a minha força, eu tudo posso naquele que me fortalece, que é o próprio Senhor. Quando você acorda e diz, mas eu estou com tanto medo, quantas pessoas hoje com pânico? Medo de sair de casa, medo de falar com alguém, medo de se pronunciar, medo de morrer, medo de adoecer, medo de ser demitido, medo de não ter o que comer amanhã. Paulo, eu aprendi isso a duras penas. Um retiro que eu fiz, a irmã Maria Joana acompanhou isso bem de perto. E eu fui passada assim na farinha, né? Foi difícil, porque o retiro é um deserto. Você vai para um deserto e o deserto é um lugar do encontro com Deus. Deserto é o lugar, claro, desse encontro, mas também o deserto é o lugar da prova, o deserto é o lugar da tentação.
E naquele retiro que eu fiz foram 10 dias. Eu esperei tanto aquele retiro, porque a gente tem um trabalho tão intenso. Falei, nossa, eu não vejo a hora de entrar nesse retiro, né? Eu vou assim descansar. Eu nunca lutei tanto na minha vida. Eu entendi a minha vocação para ser guerreira. Eu disse, Senhor, o que é isso? Era quase um corpo a corpo, era muito sensível à presença de Satanás. E na minha cabeça, o tempo todo no meu pensamento. Aqueles pensamentos que muitas vezes são pensamentos, são insanos mesmo. Quando eu falei isso numa pregação, quando eu fui entrar para a vida religiosa, eu estava ali a um passo. E eu comecei com os maus pensamentos, de que eu ia, os pensamentos mais insanos mesmo, que eu ia ser torturada, que eu nunca mais ia poder falar com a minha família, coisas que não têm sentido. Mas quando você está dentro da confusão, as coisas são assim, sem sentido. Mas você não se dá conta, você só consegue perceber quando você sai da bolha. Então o pensamento, por exemplo, qual o sentido? A pessoa tem pânico de sair de casa. Mas ela que está passando por esse sofrimento, ela precisa de ajuda. E eu compreendi que com esses pensamentos, muitas vezes de acusação, Satanás é acusador. Então, Jesus vai dizer para aquela pecadora pública, quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. Quem de nós não erramos em algum momento da vida? E nós temos a oportunidade de reconhecer, arrependido, suplicar o perdão de Deus. E Deus nos perdoa e nos acolhe. Mas Satanás volta e diz, lembra daquilo? E começa a te acusar de novo, do teu passado, um passado que você já entregou à misericórdia. Então os pensamentos de acusação, os pensamentos de medo, os pensamentos de eu não sou amado, os pensamentos de solidão, ninguém olha para mim, eu não sou capaz. Mas meus queridos, quando você conhece a palavra de Deus, você começa a crucificar esses pensamentos. O medo, você lembra logo do anjo quando vai entrando ali onde Nossa Senhora está, o que é que ele diz para Nossa Senhora? Ele diz, não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eu não tenho dúvida de que o anjo diz isso para mim e para você tantas vezes ao dia. Não tenha medo, irmã Maria Raquel. Não tenha medo, Sofia. Não tenha medo, Carlos. Não tenha medo. Porque o Senhor me deu uma ordem para que eu te proteja e te conduza no teu caminho. Para que eu guarde todos os teus passos. Salmo 90. Salmo 90. Quando você tem medo de ser abandonado, de ser deixado, você vai lembrar, se eu não me engano, que o Senhor fala através do profeta Isaías, eu não tenho certeza agora, mas é um dos profetas, ainda que a tua mãe te abandonasse, eu, o Senhor teu Deus, jamais te abandonaria. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. E você vai crucificando esses maus pensamentos. Quando você olha para um esposo com desconfiança, quando você começa a olhar para um colega, para um amigo, de repente, com aborrecimento, você precisa entender que esses são dardos inflamados do maligno e você precisa vencer porque a batalha é espiritual. Quantas vezes nós passávamos isso e passamos isso a nível de comunidade? Com certeza vocês a nível de família também. De repente você começar a experimentar um aborrecimento por uma pessoa sem razão. Mas por que eu estou tão aborrecido hoje? Não fez nada. E nós já entendemos, quando essas coisas começam, eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia. Eu me lembro quantas vezes eu, o irmão Luiz Maria, o padre Emanuel Maria, bem no início. E do nada as coisas começavam aquilo que era uma reunião, a gente já começava a sinalizar numa discussão, uma coisa, a gente, espera aí, vamos voltar e vamos rezar, porque são os dardos inflamados, o maligno. É claro que existem 3 inimigos da alma. A gente não bota a conta toda. Não é? No maligno existe o mundo, existe o maligno e existe também a nossa própria carne corrompida, a nossa concupiscência. Mas é preciso saber que Satanás ele age exatamente se valendo também desses 2 tentáculos, o mundo e a nossa fraqueza. Conhecendo a nossa fraqueza, as nossas feridas, ele vai apertar ali. Então São Paulo vai dizer, é preciso colocar o capacete da salvação. Nós podemos ser feridos em muitos lugares, mas a ferida ela não é letal. Mas se somos feridos na cabeça, é difícil sobreviver. Assim é com a sua mente. Nós precisamos proteger, blindar as nossas mentes. E eu faço isso com a vida de oração, com a palavra de Deus, através do jejum, porque São Paulo está dizendo, 2 Coríntios 10,
Versículo 4 e 5. As armas que nós usamos, elas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Meus queridos, nós não podemos esperar as condições perfeitas para que nós busquemos a santidade. Nesses 3 dias, como tem sido bonito, no Rosário da Madrugada, hoje fomos mais de 160 mil pessoas, inclusive a Canção Nova estava transmitindo o Rosário às quartas-feiras. Você pode acompanhar através aqui também da Canção Nova. E olha que experiência bela. Você conheceu a vida de São Sebastião, a vida de Santa Inês, a vida de São Vicente, todos eles mártires dos primeiros séculos. Esses homens, essas mulheres perseguidos. As condições não eram nada favoráveis. Eu e você, nós não podemos esperar que a condição seja favorável para que nós possamos dar uma resposta de santidade, muito pelo contrário. A minha, a sua resposta de santidade precisa acontecer agora. E preste atenção. Eu falava que Satanás tem inveja da sua condição de filho de Deus. Eu provo isso aqui com a Sagrada Escritura. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas vão mostrar Jesus sendo batizado, o batismo do Senhor, e aquela voz do Pai que se faz ouvir: eis o meu filho muito amado. Eu e você também, nós entramos naquela pia batismal como meras criaturas e saímos daquela pia como filhos de Deus, através do sacramento do batismo. Essa é a palavra de Deus a nosso respeito: eis o meu filho. Nós somos filhos de Deus. E o que acontece depois do batismo de Jesus? Ele é levado pelo Espírito para o deserto, onde ele será tentado. E como é que Satanás vai tentar Jesus? Ele começa dizendo assim: se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Ele tem inveja da minha e da sua filiação divina. Porque se somos filhos e, como está aqui, obedientes, trazemos o nosso pensamento cativo, todo o pensamento. Se somos filhos obedientes ao Senhor, o mal não tem brecha, ele não tem vez na minha e na sua vida. Ah, irmã Maria Raquel, o que Satanás quer é o nosso sofrimento. Eu vou dizer para você, não estou certa disso, depende. Porque quando nós olhamos a vida dos santos e percebemos que o sofrimento os conduziu a uma profunda intimidade com Deus. Outro dia, um sacerdote exorcista estava passando por uma situação muito difícil no atendimento. Muito difícil, e ele sofrendo no atendimento, ele fez o seguinte, ele disse: espera aí, já que vai ser assim mesmo, eu vou fazer o seguinte: Senhor, eu te ofereço essa dor. Satanás saiu rapidinho. Bom, se o seu sofrimento está sendo oferecido a Deus, ele não tem mais nenhum interesse, então, que você continue sofrendo. Entende? Então, tudo aquilo que o inimigo faz para nos afligir, se você tem uma amizade com Deus, se você já tem, fortaleça. Se você não tem, você vai começar hoje. Mas como, irmã Maria Raquel? Não precisa complicar as coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa pequena grande, ela vai dizer: oração é até mesmo um olhar que eu lanço ao céu. Quando no meio de um trabalho, de um expediente, de uma correria, você se aproxima de uma janela, e você lança um olhar para o céu. E onde quer que você esteja, me lembro agora do Beato Tito, qual é o sobrenome dele? Brandsma. Esse beato carmelita que preso, estava nos campos de concentração nazista, e ali dentro, talvez sem ver o raio de sol, nas situações mais difíceis, ele compôs um dos mais belos poemas e escritos de amor ao Senhor. Ele vai dizer, Senhor, que essa dor, que esse sofrimento possa nos unir cada vez mais na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos una mais. A primeira parte da canção, não é? Maria Joana transformou esse escrito em canção. Como é a primeira parte? Deixa-me nesta quietude. Presença humana não permitas. Presença humana não permita. Que a solidão já não me cansa. Que a solidão já não me cansa. Agora esqueci a letra. Na alegria foi a senhora que colocou na canção? Foi. Então, essa primeira parte, a gente pode até cantar aqui hoje, mas ele vai dizer exatamente isso. A solidão já não me cansa. Porque, é o que Santa Faustina também vai dizer, porque eu descobri a melhor companhia. O Senhor está aqui comigo, Ele nunca me abandonou. O que é que Jesus vai dizer quando está já na iminência de partir para o Pai, de entregar a sua vida naquele madeiro? Ele vai dizer: eu não vos deixo
órfãos, eu não os deixo sozinhos, eu estarei convosco até o fim. Eu estarei com vocês até o fim. Então, meus queridos, podem nos tirar tudo. Podem nos tirar tudo. Mas se nós mantivermos esta fé em Deus, esta confiança no Senhor, nós vamos resistir. Voltando então para aquele início, tudo começa, a batalha começa aqui. Porque o pensamento, ele gera o sentimento que vai gerar a ação. O pensamento, ele gera o sentimento que vai gerar então a ação exterior. E é muito difícil quando você demora a reagir. Quando você permite que o pensamento caia no coração e gere sentimento, mais difícil. Quando você então permite que se transforme numa ação exterior, mais difícil. É por isso que nós precisamos estar vigilantes aqui. Abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 8 e seguintes, o que é que São Paulo vai nos dizer? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno de respeito, tudo o que é justo, puro, amável, honroso, virtude louvável, é nisso que você tem que pensar. Olha aqui, o Paulo, olha o que São Paulo está dizendo. Então, irmã Maria Raquel, em que eu devo pensar? O nosso pensamento tem que estar em tudo aquilo que é verdadeiro, digno de respeito, justo, puro, amável, honroso, virtude, louvável. Nisso pensai, vai dizer São Paulo. Ah, mas aquele irmão aprontou comigo. Eu estou com um pensamento tão ruim sobre ele. A palavra vai dizer, suportai-vos uns aos outros, liberai logo o perdão. Eu encontrava esta semana, Paula, um pai, cuja filha, aos 17 anos, foi assassinada pelo namorado. 17 anos. A dor desse pai. E ele diz, irmã Maria Raquel, eu só tinha 2 pensamentos. O primeiro, me vingar. Tirar a vida daquele rapaz que tirou a vida da minha filha. E eu já sabia como eu ia fazer. Eu queria passar o carro por cima dele, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. E eu dizia, e depois? O meu segundo pensamento, tirar a minha vida. Mas quando ele começou a rezar, ele conheceu a palavra de Deus. Ele disse, não. Eu quero ir para onde a minha filha está. Porque eu quero reencontrar a minha filha. Mudou. E ele dizia, eu não sei, ele é um homem muito simples, eu não sei, irmã Maria Raquel, se eu perdoei aquele jovem, mas eu sei que eu não desejo mais mal para ele. Deus me livre de fazer qualquer coisa contra ele. Não. Desgraçar a minha vida, não. Eu quero que ele viva, que ele se converta, que ele se arrependa, que ele tenha vida, né? Aquilo que ele me fez passar, aquilo que ele fez à minha filha e que os pais dele tanto também sofreram, que ele não faça isso com mais ninguém. E eu, que tantas vezes pensei em como é que eu ia jogar o meu carro na frente de um caminhão, Deus me livre, porque agora eu quero pregar a palavra, agora eu quero testemunhar, eu quero viver essa vida que Deus me deu. Olha a batalha na mente. Ele foi liberto daquelas forças malignas, liberto do sentimento de ódio, do espírito de vingança. Mas eu dei aqui um exemplo talvez extremo, mas isso é no nosso dia a dia. Desde aquele pequeno pensamento de vingança que você tem assim, deixou a toalha em cima da cama? Também hoje eu não vou fazer o almoço. Às vezes são nas pequenas coisas, no ordinário. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter discernimento espiritual. Como ter sabedoria e discernimento espiritual? Através da renovação da mente. Por que os índices hoje de depressão e ansiedade são alarmantes? Meus queridos, não é por acaso. Não é por acaso. As nossas mentes estão reféns. Nós abandonamos a oração, a contemplação, a capacidade de silenciar para reorganizar os nossos pensamentos. Pessoas, não é normal
Você não conseguir dormir senão à base de remédios. Isso não é normal. Outro dia eu falava com uma psicóloga e ela dizia, as pessoas chegam ao consultório dizendo, eu estou com uma crise de ansiedade, mas isso é normal, não é, doutora? Não, isso não é normal. É uma enfermidade, precisa ser tratada, precisa ser observada, as pessoas precisam de ajuda, mas isso não é normal. Deus não nos fez ansiosos. Filipenses 4, o que é que o Senhor diz? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Filipenses capítulo 4, ou melhor, versículo 6. Versículo 6, eu li o errado. Filipenses 4:6. Não vos preocupeis com coisa alguma. Estamos excessivamente preocupados, ansiosos. E o Senhor está dizendo, não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Versículo 7, o que é que vai acontecer se eu faço isso? A paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os nossos corações e os vossos pensamentos. Não é tomando remédio para me anestesiar da preocupação. Claro, aqui eu quero abrir um parêntese, Paulo. Existem situações e situações. A ciência é um dom de Deus. A ciência é um dom de Deus. Eu louvo a Deus por quantos médicos aqui, né, os que trabalham na área da saúde. Mas eu tenho dito também, se a ciência não reconhece o primado da graça, ela vai destruir o ser humano. Por isso que ao procurar também um médico, seja qual for o profissional, seja qual for a necessidade, é preciso certificar se aquele profissional ele reconhece o primado da graça. Se não, agradeça e procure uma outra pessoa e reze para que ele possa se encontrar com o Senhor. O primado da graça. E aqui está. Se nós entregamos as nossas preocupações ao Senhor, entregamos de verdade, porque no Evangelho nós vamos ler, o Senhor é aquele que tece os lírios do campo e alimenta as aves do céu. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E vós valeis muito mais do que os pardais. Como é bonito ver o cuidado de Deus. Às vezes a gente corre o risco de falar isso, mas não consegue compreender como o olhar de Deus está sobre nós. O olhar de Deus está sobre mim. Ele cuida do meu dia nos detalhes. Ele me ama. E esse amor cura, esse amor liberta. E se eu entrego a Ele as minhas preocupações, essa preocupação com esse filho, essa preocupação com essa filha, essa preocupação com este esposo, com essa esposa, se eu entrego essa preocupação, aqui como está, o que é que vai acontecer? A paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Qual é a voz que está na sua mente agora? Qual é a voz? Para encerrar, eu cito um atendimento do Monsenhor Rossetti, sacerdote exorcista, esteve conosco no último Misericórdia Brasil. E ele disse que no exorcismo, Satanás começou a acusá-lo. Rossetti, você não celebrou o santo sacrifício hoje. Você colocou a estola sem beijar a estola. Tem gente aqui que não se confessou hoje. E o Monsenhor Rossetti dizia, o que é que vocês acham que o inimigo está fazendo? Vocês acham que ele está preocupado com a minha vida espiritual? Não, gente. Ele está querendo ferir a minha autoestima. Quantas vezes Satanás quer fazer isso contigo? Ele quer ferir a sua autoestima. Ele quer fazer você se sentir um derrotado, um fracassado. Era isso que Satanás estava fazendo com o Monsenhor Rossetti. O que o Monsenhor fez? Ele disse, realmente eu botei a estola sem beijar, eu ainda não celebrei a missa hoje e eu não me confessei para estar nesse atendimento. Mas eu clamo o perdão de Deus. E a partir daquele dia, ele disse, nenhum dia sem a missa, nenhuma vez colocar a estola sem beijar e nenhuma vez ir para um atendimento sem me confessar. Você muda. Você olha para aquilo ali com o olhar de Deus. Senhor. Talvez eu tenha feito muitas coisas erradas até hoje. Me perdoa. Eu peço a chance de recomeçar. A sua derrota, a sua vitória, ela começa aqui. A sua vitória ou a sua derrota, ela começa aqui nos seus pensamentos. Por isso, nós precisamos ocupar o pensamento com aquilo que diz São Paulo, em tudo aquilo que é bom,
tudo aquilo que é honroso, tudo aquilo que é virtude, tudo aquilo que é louvável. Então, renuncie aos maus pensamentos e faça o que está em 2 Coríntios 10:5. Eu submeto ao senhorio de Jesus. Eu submeto a Deus. Eu cativo esses pensamentos à obediência a Cristo. Satanás é um rebelde. Ele se rebelou contra o Senhor. Ele não acolheu o plano de Deus. Por orgulho. Por isso, São Paulo vai dizer, eu trago cativo todo o pensamento e submeto à obediência a Cristo. Todo conhecimento soberbo deve ser abatido. Todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós não podemos, enquanto cristãos católicos, estar seguindo a orientação e as máximas do mundo. Não podemos mesmo. Ainda que aquilo pareça aos nossos olhos uma solução mais rápida, uma solução mais fácil. Não. A conta sai cara, meus irmãos. Essa semana passada eu recebi uma mensagem e essa pessoa dizia assim, Paula, irmã Maria Raquel, como o pecado sai caro. Não vale a pena. Solução fácil, rápida, fora do plano de Deus, não vale a pena. Vamos percorrer o caminho estreito, vamos passar pela porta estreita, mas como dizíamos no início do programa, alegres por causa da esperança, fortes na tribulação, perseverando na oração, porque essa vitória é nossa. Ela já foi conquistada por Cristo. Mesmo se hoje você olha para a sua realidade, para a sua casa, para a sua família e vê muita ruína, eu convido você a olhar com os olhos da fé, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós trazemos na alma a marca da filiação, nós trazemos na alma a certeza da vitória. Amém? Vamos rezar então com esta palavra. A Marijana tem uma canção muito bela que vai dizer exatamente isso. Basta um olhar teu, Jesus. Basta uma palavra tua. Eu já não serei o mesmo. Foi assim com Zaqueu? Foi assim com Madalena? Foi assim com Pedro? Foi assim com todos eles? Por que não será assim comigo e com você? Jesus, basta um olhar teu e a minha família já não será a mesma. Basta uma palavra tua e eu serei liberto e curado dessa depressão, dessa ansiedade. E eu serei levantado dessa prostração. Jesus hoje está entrando na sua casa. Está entrando nesse quarto de hospital. Está entrando nesse lugar onde hoje você se encontra. Talvez seja o fundo do poço. Mas Ele veio para te curar, para te libertar. Ele veio te trazer a vida em abundância. Por isso, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e reza, porque o Senhor está te ouvindo.